A Secretaria de Saúde realizou nesta segunda-feira uma audiência pública de prestação de contas com relação aos primeiros 4 meses deste ano. O secretário Carlos Derman e equipe destacaram o aumento da participação do município no custeio da saúde na cidade, que totaliza R$ 219 milhões. E daquilo que nós gastamos, 81% foi recurso próprio. Para vocês terem uma ideia, há pouco tempo, antes da gente, em 2009, por exemplo, era mais ou menos 60% de recurso próprio e 40% da esfera, principalmente federal, né? Federal e estadual. Então, o município hoje, né, responde por 80% do nosso gasto em saúde. Além das receitas e despesas, o diretor do Departamento Administrativo e Financeiro da Saúde, Silvio Jorge Oliveira, detalhou os percentuais dos repasses federal, estadual e municipal. Fundo do Tesouro, 595 milhões, a gente pagou 160 milhões. Então, de cada despesa paga no primeiro quadrimestre, de cada R$100, 81,5 foram dinheiros da própria Prefeitura de Guarulhos. Mais esses 52 mil, que também é da Prefeitura, que são os 2 primeiros, que é da Vigilância, que é um recurso vinculado não aos 15%, então foi 52 mil. Então, de cada R$100, R$ 81,54 foram pagos pelos cofres da própria Prefeitura, né? Dinheiros da Prefeitura. Recursos estaduais, 320 mil, que foi 16 centavos, então de cada R$100, né? E os recursos federais, 36 milhões dos pagos, ou seja, R$18,30 de cada 100. Então, daqui dá para ver que, né, a maioria absoluta, mais de 80% dos recursos são dinheiros da Prefeitura de Guarulhos, arrecadado por ela própria, né? Em relação ao comprometimento, né, do gasto da Secretaria nos termos da Constituição, que seria no mínimo 15%, a arrecadação foi 955, a gente vai considerar aqui como está na lei, né, os valores que foram processados, que é aqui chamado liquidado. Então, 219 milhões foi a liquidação do primeiro quadrimestre. Então, a despesa com saúde no primeiro quadrimestre foi de 22,96%. O gestor também apresentou a situação de obras em unidades de saúde. Obras em andamento estão sendo realizadas: o BS Belvedere, Dinamarca, Haroldo Veloso, Inocop, Ponte Grande, Santo Afonso e o BS do Seródio, né? E as construções da UPA Cumbica, que tem um pequeno detalhe para ser concluída, e a construção da UBS do Parque Primavera. E aqui são as que foram concluídas aí durante o primeiro quadrimestre: o BS Aracília, Cavadas, Jaci, São Rafael, São Ricardo, Vila Galvão, Jurema, Marcos Freire, Ponte Alta, Vila Fátima, Vila Galvão, o ambulatório do Hospital do HMCA e da UPA Paulista. O secretário da pasta comentou a situação da Unidade Básica de Saúde do Parque Primavera e da Unidade de Pronto Atendimento Paulista. Houve um avanço grande na obra da UBS do Parque Primavera. Aliás, estão todos convidados para visitarem a obra, um equipamento importante que vai ser concluído esse ano, e que, sem dúvida, irá funcionar, porque não depende de novas contratações, né? Nós vamos desativar um prédio alugado, precário, horrível, e vamos ter uma grande UBS naquela região da cidade. Já está pronta a UPA Paulista, né? Estamos agora
discutindo, né, com o governo a data da inauguração. Aí, certamente vocês vão me perguntar sobre isso, né, quando que será inaugurada as UPAs Paulista e Cumbica, né? Existe um cenário, já vou me antecipar, né, dizendo que existe um cenário bastante preocupante e incerto sobre os recursos para o SUS, né? Então, já houve declarações, né, do governo interino, no sentido de terminar com os gastos obrigatórios, no sentido de diminuir, né, os recursos repassados a municípios e estados. Então, nós precisamos ter uma certeza, né, com relação a qual o volume de recursos que poderemos dispor, né, antes de inaugurar um equipamento. Tem que ter a certeza, né, que vamos ter os recursos para mantê-lo funcionando. Todo esforço será feito para inaugurá-lo nos próximos meses, né? O presidente da Comissão de Saúde questionou o secretário Carlos Derman sobre reposição de médicos e contratação de novos profissionais para as UPAs Cumbica e Paulista. Mas eu gostaria, sobre a reposição dos médicos da maioria das unidades de saúde da nossa cidade, principalmente agora, quando, eu não vou mais perguntar para o senhor, quando vai ser a inauguração. O senhor disse que já está decidido com o governo quando inaugura. Mas eu gostaria de saber se vão ser contratados novos profissionais para a inauguração dessas unidades, dessas UPAs, tanto da UPA Cumbica quanto da UPA Paulista, que já está pronta, graças a Deus. Mas não só médicos, né? Reposição de enfermeiros, auxiliares de enfermagem, atendentes SUS, prático de farmácia, etc. Nós estamos discutindo, né, com a administração e o prefeito a reposição desses funcionários. Nós tivemos, na última sexta-feira, foram chamados 47 funcionários para a saúde, de diversas áreas, médicos, atendentes SUS, enfermeiros, etc., né? Então, esperamos que continuem sendo chamados, né? Porque a necessidade é muito grande. Nós temos hoje, além da demanda que sempre tivemos muito grande, hoje existe devido à crise econômica, muita gente que era atendida em planos de saúde está indo para o SUS. O vereador, professor Rômulo Ornelas, do PT, questionou o Derman sobre a falta de médicos e a eficiência dos tratamentos dados a pacientes com dependência química. Uma é a questão dessa constante falta de médicos nas UBS, e pelo que eu entendi nessa explanação foi em função, essa revoada dos médicos, em função da implantação do ponto eletrônico biométrico, a implantação desse ponto eletrônico que ocasionou essa revoada dos médicos. Seria isso? Você confirma essa questão? Outra questão é sobre, que eu não acompanhei aqui, acompanhei, mas não vi, passou muito rápido, sobre a questão dos gastos, sobre a dependência química aqui na cidade. Basicamente, claro, com os CAPs, né, da cidade. Seria interessante, na próxima audiência, trazer esses dados mais claros para nós, porque há um debate aí na sociedade sobre o CAPs, né?
o papel do CAPS e o resultado que os CAPS dão para a cidade, o custo-benefício. Não foi uma debandada, mas nós perdemos algo assim como 5% dos nossos médicos. Isso acaba fazendo bastante diferença. E algumas UBSs foram mais prejudicadas. O senhor falou da UBS Jurema. Nós estamos realmente com falta de clínico lá e tem sido parcialmente, provido com horas extras aos sábados, Então, vários sábados há um mutirão com 2, 3, 4 médicos atendendo, e os casos mais urgentes também são encaminhados para outras UBSs. Sobre a questão da dependência química, nós podemos fazer esse debate, tanto numa prestação de contas próxima, como também um debate próprio, específico sobre isso. Aliás, a gente tem sempre esse debate e vamos convidar o vereador para apresentar os resultados que temos até agora e os que pretendemos ter. Nós conseguimos, na nossa gestão, melhorar muito o CAPS AD. Ele era um CAPS AD2 e hoje é um CAPS AD3, quer dizer, ele funcionava só de dia, hoje ele tem o pernoite, ele funciona às 24 horas e atende muito mais. Mas nós não conseguimos ter outros CAPS. O ideal era ter um CAPS álcool e droga na região dos Pimentas, outro na região de São João, não é isso? Porque o tratamento é intensivo e as pessoas não têm como estar se deslocando para tão longe. Mas estamos dispostos a discutir e apresentar os resultados. O vereador Guti, do PSB, questionou o secretário sobre o futuro da Policlínica Paravente, o repasse de recursos estaduais e o déficit de médicos na cidade. Sobre a Policlínica do Paravente, qual será o destino dela, o que será feito, será desativada, não será desativada? Sobre os repasses do governo do estado, qual que é o déficit hoje? Quanto que eles devem para a prefeitura do município, para a prefeitura de Guarulhos? Desde quando, de qual mês que eles não fazem o repasse e quanto isso significa e no que implica? E minha última pergunta, quanto ao déficit de médicos. Hoje, qual o déficit dos médicos na cidade de Guarulhos? Quantos médicos faltam para que a gente consiga ter uma saúde razoável aqui no município? Nós faremos uma audiência pública na própria região do Paravente, então possivelmente faremos naquela escola municipal, tem do lado da atual Policlínica Toninho Magalhães. Então, nossa proposta é, quando inaugurarmos a UPA Paulista, transferir a UBS do Paravente para onde hoje está a Poli Paravente, mantendo o atendimento de urgência até às 21h no local. Então, nós vamos ter a UBS e vamos ter o atendimento de urgência local e, além disso, teremos no local também uma base do SAMU. O repasse do Estado está muito atrasado, ainda estão na metade do ano passado. Em total de recursos obrigatórios, todos esses repasses, existe lei, existe uma normatização.
Então, nesse momento, o Estado está atrasado em R$ 4.830.000. Mas hoje, né, com a rede que temos, nós precisaríamos de aproximadamente uns 100 médicos a mais. Membros do Conselho Municipal de Saúde também se manifestaram na tribuna sobre diversos assuntos, entre eles a carência de profissionais e a necessidade de implantar em Guarulhos um Instituto da Mulher. É sobre a verba que está lá, do PA Paraíso e 2 milhões e pouco, sobre a transformação lá. Sobre a verba que está parada há tanto tempo para a reforma do PA Paraíso, que é uma obra tão necessária, não é? Que o PA Paraíso ele presta um serviço muito importante para a população daquela região, mas as instalações deles não são adequadas. Por exemplo, tem um pé direito muito baixo, né? Então o teto é baixo. Isso aumenta, evidentemente, o risco de uma contaminação, né? Uma pessoa gripada que vá lá pode contaminar os outros com mais facilidades, porque o ambiente não é adequadamente ventilado, né? Além disso, os banheiros, por exemplo, da recepção não tem janela, né? Não tem ventilação adequada. Então, é muito necessária essa reforma. E, já há vários anos atrás, o governo federal disponibilizou um recurso para essa reforma. Acontece que esse recurso veio através da Caixa Econômica Federal, e a Caixa Econômica Federal até agora não aprovou o nosso projeto de reforma. Está em discussão até agora com a Caixa Econômica Federal. O município de Guarulhos investe acima do determinado por lei, cabendo ressalvas na gestão e fiscalização. Nesse quadro temos uma queda livre nos últimos 5 anos, se nós fizermos a comparação de ano para ano. Nas informações sobre produção com números negativos de um ano para o outro. Só analisar o terceiro quadrimestre de 2013, 2014, 2015, na comparação a gente vê que esses números negativos são bastante significantes, o que significa uma produção menor. E não é só as justificativas que nós ouvimos aqui, nós sabemos que tem alguma coisa a mais. Aí a sigla AIH, por exemplo, é 21% menos no Hospital Municipal da Criança. Internações hospitalares, produção ambulatorial, absurdo, menos 13%. Sabemos de todas as dificuldades, isso aqui já foi dito por diversas vezes, mas nós temos que, enquanto representante do Conselho Municipal e usuário, estar ressaltando esses números para lutarmos por uma saúde melhor, principalmente para aquele que tem menos poder aquisitivo e está aqui por nós representado. Com relação aos dados de produção, o senhor Luiz Carlos se referiu aos últimos 5 anos. Eu acho que, se for possível, Silvio, vamos preparar esses dados comparando 5 anos atrás com esse momento, né? Por exemplo, 5 anos atrás não tinha o programa Mais Médicos, por exemplo. Não tínhamos algumas especialidades que temos agora, estamos dispostos a comparar. Nós tivemos, né, muitos problemas na chamada atenção especializada, né, a questão dos médicos especialistas.
Agora, o dado que você se referiu, que é o número de AIHs no Hospital da Criança. Sobre isso, o que eu posso lhe dizer, quer dizer, nós resolvemos não apresentar os dados porque estavam incompletos, mas o senhor teve acesso aos dados que tínhamos, e aí se refere especificamente a esse. O que eu posso lhe afirmar com toda certeza é que o Hospital da Criança tem trabalhado e continua trabalhando com capacidade máxima. Então, se você for agora lá, todos os leitos estão ocupados, tem gente em poltrona, né? A mãe com a criança em poltrona, então, tem trabalhado em capacidade máxima. Então, a diminuição da IHs é porque tem acolhido casos mais complexos, que precisam mais tempo internados. A Secretaria de Saúde não apresentou os dados de produção do primeiro quadrimestre, por não ter as informações referentes ao governo do Estado. Esses dados serão apresentados na audiência de prestação de contas relativas ao segundo quadrimestre.